No vídeo de hoje eu vou trazer aqui a minha opinião, a opinião de usuário, de quem pegou realmente o smartphone na mão para poder analisar, trazer aqui as especificações e a nossa opinião sobre o Galaxy A54, que na nossa opinião já direta é um celular forte, competente e que o preço tá razoável, mas poderia melhorar. A gente vai trazer aqui o review completo, não esquece de se inscrever no nosso canal, tem um link também na descrição para você comprar o seu A54 com o melhor preço da internet, com desconto, então dá uma olhadinha na descrição e vamos lá para o vídeo. O Galaxy A54 tem como chipset o Exynos, câmera de 50 megapixels, tela com 120 Hz, mas será que tudo isso vale a pena? Falando um pouquinho sobre prós e contras desse aparelho. O acabamento nós consideramos que é um acabamento de primeira, você vai considerar ele muito parecido, por exemplo, com o S23, e realmente está muito parecido. A tela tem uma qualidade excelente, muito parecido inclusive com outros smartphones da própria Samsung. É referência nessa questão de telas, tá? Ela que fabrica aí a tela para a maioria dos smartphones, inclusive de concorrentes. As fotos estão muito boas desse aparelho, eu gostei muito. O M54, que é o concorrente, né, direto por assim dizer, ele vai ser um pouquinho melhor em câmeras, mas o A54 está entregando excelentes fotos. E tem uma questão, né, que a gente está falando aí que a Apple tá perdendo feio da Samsung, que é o carregador na caixa. A Samsung voltou a trazer o carregador na caixa dos seus aparelhos e com a A54 você já vai receber o seu. Agora, contras. Foi difícil achar alguns contras nesse aparelho, mas a gente pode dizer que tem duas. Lente macro poderia ser teleobjetiva e ele esquenta um pouco com facilidade, tá? Aqui é um ponto com relação a ele esquentar, a gente força muito o aparelho nos nossos testes, né? Então, se for uma utilização comum, jogar um joguinho casualmente, você não vai ter grandes problemas com relação a ele esquentar, até mesmo utilizar as câmeras, tá? Mas se você forçar bastante do seu aparelho, aí pode ser sim que você note aí uma questão aí com a questão dele esquentar um pouco. Vamos falar agora especificamente sobre as especificações, falar um pouquinho sobre memória RAM e etc. Como eu falei para vocês, ele traz uma tela Super AMOLED com 6.4 polegadas, a atualização de 120 Hz para o display e entrega o mesmo corpo alinhado ali com a família S23. O chip que ele é equipado é o Exynos 1380, que ele faz o trabalho esperado para o intermediário, tá? E a quantidade de RAM está marcada com 8 GB. É interessante que isso aumenta a longevidade do aparelho. E existe também a questão da memória RAM Plus, que você pode ativar nesse aparelho para ter um pouquinho mais de memória, mas só se realmente você achar necessário, tá? Nesse caso. Lembrando que na descrição tem o link para você comprar o A54 com o melhor preço da internet, então dá uma olhadinha na descrição. E por fora a gente pode dizer isso, a gente vai reforçar bastante aqui durante a nossa análise desse aparelho, que ele é muito parecido com o S23. Inclusive, conte para nós, se você comprasse o S23, ali pagar 5, 4 mil reais, sabendo que existe o A54, o M54 com praticamente o mesmo design, você iria gostar disso? Eu acredito que quem comprou o A54 gosta muito dele ser muito parecido com o S23. Isso dá um requinte aí da pessoa, opa, esse celular é um premium da Samsung, é um intermediário, a pessoa realmente não vai saber, eu acho isso bem interessante. A resolução da tela é Full HD Plus, padrão aí Samsung. E como eu falei para vocês aqui no início dessa análise, as fotos são excelentes, principalmente para a categoria que esse celular está encaixada, que é a categoria de celulares intermediários. As fotos realmente são muito boas. No geral, para quem busca uma câmera boa para quase todas as situações, vai encontrar o que procura nesse celular sem problemas nenhum. HDR, um bom brilho de HDR, um bom contraste, tá? É bem interessante realmente as fotos, com boa iluminação. O M54 vai ser um pouquinho melhor em baixa luminosidade, tá? Isso por conta aí da questão dele ter mais megapixels na câmera. A gente no A54 tem uma câmera
de 50 megapixels contra uma de 108 megapixels, né? Então tem essa diferença, mas são qualidades excelentes. Eu vou deixar alguns exemplos durante o vídeo. A selfie também é um bom quebra-galho, tá bom? Dá para tirar boas fotos, sim. E tem também um bom brilho, um bom contraste e um bom HDR, tá? O Exynos 1380, na verdade a família Exynos, ela costuma a ter uma questão, é um chipset da própria Samsung, e a gente tem muito preconceito com ele, porque a gente viu lá no S20 FE, no S21 FE, que esses celulares costumavam esquentar, acabar a bateria muito rápido. E a gente trouxe aqui, na nossa análise, verificando realmente aqui o Exynos 1380, a gente percebeu que houve uma melhora. Ele não está 100%, tá? Mas houve uma melhora. O que pode acontecer, por exemplo, se você vai jogar aí um jogo muito pesado, esses jogos de última geração como Genshin Impact, Asphalt 9, acima de 30 minutos você jogando um joguinho, você vai notar que ele vai perder um pouco a performance, porque ele está tendo ali aquela questão de thermal throttling, tá? Então ele vai diminuir um pouquinho a taxa de quadros. Se o jogo for muito pesado, com muito efeito, tiver ali com uma taxa de atualização muito alta, lembrando que esse celular suporta 120, você vai notar que ele vai diminuir bastante a performance, tá? Então, realmente tem essa questão. Porém, hoje em dia, quem é que joga mais de 30 minutos, né? É só quem mesmo tem realmente bastante tempo e etc. Então, fica aí esse pequeno detalhe, tá? Lembrando que ele tem um Android 13 já de fábrica, One UI 5.1 e um ponto muito positivo para a Samsung a partir de agora, que é um ponto que a gente sempre trouxe aqui no canal em comparação com a Apple, que era um ponto que a Apple ganhava de goleada da Samsung. Agora a Samsung correu atrás e está oferecendo a atualização de Android aí a rodo para os seus celulares. Esse smartphone especificamente ele vai receber 5 anos de atualização, mas são 5 anos, 4 anos de Android, então ele vai receber até o Android 17. E atualizações de segurança vão ser aí 5 anos no total. Então vai receber 4 anos de Android, mais um aninho aí de atualização de segurança. O que faz com que esse aparelho ele dure até 2028. Algo muito interessante, né? Lembrando que a Apple, por exemplo, eu tenho um iPhone 7 aqui que eu trouxe no canal, estou ainda com ele em mãos, depois a gente vai revender para comprar outros smartphones, mas ele recebeu praticamente o último iOS, o meu iPhone 17, meu iPhone 7 lá de 2016, recebeu aí praticamente, acabou de parar, né, agora em 2023 de receber a atualização. Então realmente faz muita diferença essa questão. Ele vem aí com o carregador na caixa, conforme eu falei para vocês, isso é muito bacana. Ele tem 5.000 mAh. Um ponto negativo do carregador é de 15 watts, né? Ele vem com carregador de 15 watts na caixa, o que vai fazer com que o seu celular demore razoavelmente um tempo considerável, tá, para carregar. Mas lembrando que ele suporta um carregamento aí de até 25 watts, tá? Não vai fazer grande diferença, tá? Não acho que você... Ali nos nossos testes a gente carregou tanto de 25 quanto de 15. A diferença aí vai ser de 15 a 20 minutos, então não vai valer aí muita pena, tá? Você comprar um carregador aí com uma potência maior. E aí, vale a pena o A54? Lembrando que eu vou deixar o link na descrição. Olha, eu gostei muito e gostei bastante do que eu vi nesse período de testes aqui, que foram de 3 meses. O A54 ele tem um corpo sólido, bonito, faz boas fotos de dia ou de noite. O M54 vai ser um pouquinho melhor nas de noite, mas vai entregar um desempenho condizente com a concorrência ali no mesmo segmento. E o único ponto negativo é que ele chegou caro aqui no Brasil. Porém, a gente está conseguindo trazer várias promoções lá no nosso grupo de ofertas, por isso que eu sempre falo para vocês ficarem de olho no nosso grupo de ofertas. Mas aqui na descrição eu vou deixar o link com o melhor preço da internet também. Então dá para economizar. Se você for comprar sem ter o nosso auxílio, aí pode ser que você pague caro nele, né? O preço sugerido pela Samsung é de R$ 2.899 para a versão de 128 e R$ 3.400 para dobrar a memória de 256. Na nossa opinião, esse aparelho vai estar valendo a pena, tá? Inclusive na descrição tem esse preço, tá? Que eu vou falar aqui agora para vocês. Na casa de R$ 2.100 até R$ 2.300 para a versão de 128 GB, então de 2.000 a 2.300, 128 GB, de 2.000 a 2.500 a versão de 256 GB, que na minha opinião
vai estar aí com o melhor preço, condizente ao que esse smartphone vai entregar. Lembrando que esse preço, às vezes o S21 FE tá mais ou menos aí nessa casa, tá? Mas a bateria do S20 FE vai ser um pouquinho pior. Questão de desempenho muito parecido, tá? Na minha opinião. Então, só vai ter aí alguns recursos que o A54 não tem, como Samsung DeX e etc, tá? Mas fica aí esse detalhezinho e faça a comparação, tá? Na hora que você for comprar com o S21 FE para ver se o preço do S21 FE tiver 200, 300 reais mais barato, aí eu iria de S21 FE, tá bom? Então é isso. Essas foram as nossas impressões desse aparelho aí durante 3 meses de testes que a gente pôde aqui testar, ver as fotos, ver as análises também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like. Até a próxima!